Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom poder mais uma vez estar aqui para juntos aprendermos um pouco mais sobre a palavra do Senhor. Temos visto nos domingos pela manhã na nossa escola bíblica dominical sobre a corrida da fé. E diante disso, nós temos estudado ou relembrado alguns assuntos que são importantes para nós nos dias atuais. Semana passada, nós falamos da necessidade de uma reforma. Vimos que nesse tempo difícil que temos passado, tempos para alguns confusos, né? Alguns não conseguem discernir de fato se tudo aquilo que temos vivido como igreja é verdadeiro ou não. Nós precisamos então relembrar aquilo que é a base da nossa fé. Vimos que a igreja já passou por períodos assim, períodos turbulentos, difíceis, e homens de Deus se levantaram, abriram as suas Bíblias, se colocaram em devoção diante do texto bíblico, se deixaram ser usados por Deus, a ponto de realizarem uma reforma, né? E aí, nós vimos que o legado da reforma protestante, dentre tantas coisas, ela atuou tanto na parte espiritual, como na parte política, na parte social. Mas em se tratando da parte espiritual, nós vimos o quanto foi importante trazer em voga a memória, né, e o quanto foi necessário eles, ao longo do tempo, conseguirem firmar, trazer ali ao meio cristão e firmar as bases da reforma. Nós vimos que a reforma ela se baseou em 5 princípios norteadores, né? O primeiro princípio é somente a escritura como regra de fé e prática. Nós vimos que somente a fé pode salvar o homem, mas a fé em Cristo Jesus. Nós vimos também que a graça de Deus, né, que nos alcançou, não há mérito nenhum nosso na salvação, é tudo graça do Senhor. Nós vimos que é somente Cristo, aquele que paga o preço, que realiza a obra da redenção, e vimos também que toda a glória deve ser dada somente a Deus. Continuando então na corrida da fé, hoje eu quero começar a falar com vocês sobre o credo apostólico. O que é o credo de forma bem simples, quais são as suas palavras, aquilo que ele professa. E aí, no próximo domingo, no domingo que vem, nós vamos estudar as 3 partes do credo. Antes de qualquer coisa, quero te convidar então a orar comigo, pedir a Deus que nos dê iluminação para esse tempo. Pai, nós queremos te louvar, te exaltar e te bendizer. É muito bom poder estar em tua presença. É bom poder me reunir com os meus irmãos, mesmo de forma virtual, mas lembrando de tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Lembrando que se nós estamos aqui e professamos a fé em Jesus Cristo é porque o Senhor um dia decidiu se revelar. É porque o Senhor é o Deus que fala, o Senhor é o Deus em ação, o Senhor é aquele que ministra sobre o homem caído e dá a ele a oportunidade de ter um encontro real e verdadeiro com o Senhor. Deus nos ajuda nessa manhã
a estudarmos um pouco acerca da Tua palavra. Nos dê a iluminação necessária. Aquece o nosso coração e nos faz a cada dia mais desejosos em aprender aquilo que está na Tua palavra e aplicar a cada dia na nossa vida. Sê conosco, abençoa o Teu povo, fala ao coração dos meus irmãos. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. No dia de hoje, então, nós vamos falar sobre a corrida da fé, o credo apostólico. Eu quero, então, te convidar a abrir comigo a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Nós vamos ler, então, todo o capítulo 3, que nos diz assim: Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem, coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: Olhe para nós. E ele os olhava atentamente, esperando deles receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e dando um salto ficou em pé. Começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, o mesmo que estava ali assentado à porta do templo. E ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Uma passagem muito conhecida por nós. Pedro e João vão até o templo, adorar ao Senhor, quem sabe orar, mas algo acontece. Eles se deparam com um homem coxo, que diariamente era levado até ali aquela porta do templo chamada Formosa para pedir ali esmolas. O interessante é que Pedro e João olham para aquele homem e diz para ele: olha para nós. E diz: olha, eu não tenho o que você quer, eu não tenho prata nem ouro, mas eu tenho algo muito maior, muito melhor, algo que é capaz de mudar a sua vida. E aí, Pedro diz: olha, então o que eu tenho eu vou te dar, eu te dou. Levanta-te e anda, em nome de Jesus de Nazaré. Nós vimos então, através desse texto, até o verso 10, que a vida daquele homem é mudada. E ele entra no templo junto com Pedro e João, louvando a Deus, pulando, ou seja, está ali alegre, entrando no templo. Dos versos 11 até o final do capítulo, até o verso 26, nós podemos ver que algo acontece. E o texto vai nos dizer: enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, todo o povo estava perplexo. E aí, o povo correu para o pórtico chamado de Salomão. Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo. Pedro viu uma oportunidade e vai, então, dialogar com aquele povo. E aí ele diz: Israelitas, por que vocês estão admirados com isto, ou por que estão com os olhos fitos em nós? Como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar. Pedro, então, leva aquelas pessoas a pensar. E aí ele começa, então, a discorrer acerca do assunto que estava no seu coração. Pedro começa a discorrer sobre o
propósito pelo qual ele havia sido chamado. Lembra que Jesus disse para ele: olha, vem, siga-me, que eu vou fazer de você pescador de homens? Chegou o tempo e Pedro então começa a falar. O verso 13 em diante, ele vai dizer: o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando este já havia decidido soltá-lo. Vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. E aí Pedro vai dizer do que nós somos testemunhas. Nós somos, eu e João, somos testemunhas desse Jesus. Pela fé no nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e conhecem bem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. E agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também as suas autoridades fizeram. Pedro, então, começa ali a falar a base, a razão da sua fé. Ele fala do Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Ele fala que o Deus é Deus de seus pais. Ele fala que Deus glorificou a Jesus. Ele fala de Pilatos, que estava ali envolvido com aquela situação toda. Ele fala que é pela fé no nome de Jesus que aquele milagre ali aconteceu. Ele fala que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Olha quanta informação Pedro traz para aquelas pessoas, para os seus ouvintes. E aí, a partir do verso 18, ele vai continuar falando: mas Deus assim cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo haveria de padecer. Portanto, arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que ele envie o Cristo, que já foi designado para vocês, a saber, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca de seus santos profetas desde a antiguidade. E aí ele vai falar o que Moisés disse, porque Moisés disse: o Senhor Deus fará com que, do meio dos irmãos de vocês, se levante um profeta, semelhante a mim. A esses vocês ouvirão em tudo que ele disser. Quem não o der ouvidos a esse profeta será exterminado do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos os que falaram depois dele, também anunciaram esses dias. Vocês são os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os pais de vocês, dizendo a Abraão: na sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vocês, para abençoá-los, no sentido de que cada um abandone as suas maldades. No sentido que cada um abandone os seus pecados. Pedro, então, fala, mais uma vez eu repito, sobre a razão da sua fé. João, capítulo 14, verso 26, vai dizer o seguinte: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhe disse. E aí, Pedro, cheio do Espírito Santo, apresenta a base da sua fé. Com base, então, nesses versos, eu quero começar a falar sobre o credo. E a primeira coisa que eu quero ver com vocês é sobre a história, o credo e a igreja.
a história, o credo e a igreja. Nos primeiros séculos, para alguém se filiar à igreja cristã, era necessário concordar com um conjunto de declarações, que foi denominado Antigo Credo Romano e mais para frente conhecido como Credo Apostólico. Ou seja, se alguém quisesse participar da igreja, era necessário que essa pessoa concordasse com alguns termos, concordasse com algumas afirmações que estavam ali contidas naquele credo. Vimos há algum tempo atrás que credo é um resumo daquilo que cremos. Nós podemos ver também que o credo apostólico foi um instrumento pedagógico desenvolvido pela Igreja Antiga entre os séculos II e o século VII, com o propósito de resumir o conteúdo central da fé cristã. Não somente resumir, mas a fim de, com o propósito de ensinar a igreja e ensinar aqueles que estavam iniciantes na fé, e também defender a fé das heresias que assolaram a igreja naquele tempo. O credo, então, era um instrumento pedagógico. O credo resumia, então, o conteúdo central da fé cristã. E aí, desde então, a igreja tem feito uso contínuo do credo apostólico. Primeiro, era-se usado, e ainda é, na instrução dos candidatos ao batismo, como também nas celebrações, na celebração dominical. E aí, o credo vai falar da morte, da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo sem saber, sem ter noção, nós afirmamos, falamos sobre isso quando nos reunimos e apresentamos a obra da salvação. E aí, é importante que ressaltemos que o credo é um excelente servo, mas um péssimo mestre na educação cristã. Por que isso? Porque o credo ele não serve como um substituto para o estudo das escrituras sagradas. Estou com a igreja na cabeça. Ele não serve como substituto para o estudo das escrituras sagradas. A regra final de fé e prática até hoje. O objetivo final da nossa fé, a regra da nossa fé, o objeto, se eu posso dizer dessa forma, que Deus criou para balizar a nossa fé, são as Sagradas Escrituras. E aí nós vamos ver que o credo não serve como substituto das Escrituras. Mas ele nada mais é do que um auxílio na compreensão do Deus que é revelado nas Escrituras, do Deus que é anunciado pelos profetas, do Deus que se apresenta na criação, o Deus que decide se encarnar, o Deus que ressuscita o Filho ao terceiro dia. Nós vemos também que o credo ele é a confissão de fé mais usada na adoração pública da Igreja Ocidental. E aí, as suas doutrinas centrais são a Trindade, ou seja, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e a encarnação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós.
precisamos então lembrar, aplicar na nossa vida essas doutrinas centrais. E aí, doutrina não é se eu ando de calça, se eu visto um paletó, se eu falo de uma determinada maneira ou de outra. Não, isso são ritos e costumes. Doutrina são os ensinamentos que estão contidos na palavra do Senhor. Eu quero então agora ver com você mais de perto sobre o credo. E aí, o que o credo diz? Não sei se vocês sabem, mas o credo começa da seguinte forma: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então, o credo começa, e aí a própria definição, nós vamos ver mais para frente, que quer dizer creio. Qual é a base da minha fé? No que de fato eu creio? E aí, aqueles que professam o credo diz: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, que criou os céus e da terra. Ou seja, aponta para o Pai. Diz também: creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar vivos e mortos. E aí, olha quanta riqueza da nossa fé nós temos sintetizado até agora. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo. Aí, olha como é que consegue sintetizar, agrupar aquilo que é importante acerca da nossa fé. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, ou seja, o único Filho do Pai. Olha que ele diz que Jesus Cristo é nosso Senhor. E aí ele fala da encarnação de Jesus, que foi concebido pelo poder e obra do Espírito Santo, ou seja, Maria sendo virgem, o Espírito Santo enche a vida dela, e dá a ela a oportunidade de conceber um filho, e esse filho é Jesus, o próprio Deus encarnado, sem ela ter tido relações com seu esposo, José. Obra sobrenatural. O credo também diz que ele nasce da Virgem Maria, que era virgem até aquele ponto. Depois que Jesus nasce, Maria já não é mais virgem. Maria e José tiveram relações e tiveram outros filhos. E aí a gente quebra aqui alguns conceitos do catolicismo que diz que Jesus foi o único filho. Mas não. Por mais que a Bíblia diz que ele tem irmãos e irmãs, teve irmãos e irmãs, o credo também diz que ele padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Lembra que Pilatos participou ali do julgamento de Jesus? O texto também diz que ele foi crucificado, morto e sepultado. Diz que ele ressurge dos mortos ao terceiro dia, ou seja, ele foi ressuscitado pelo Pai. Ele sobe aos céus, que ele está sentado à direita de Deus. E um dia ele vai voltar. Ele vai voltar para julgar os vivos e os mortos.
Primeira parte, Deus Pai. Segunda parte, Jesus Cristo. E a terceira parte do credo, que vai falar sobre o Espírito Santo. Creio no Espírito Santo. E aí, ele vai falar também que crê no Espírito Santo, crê na Santa Igreja Universal. E aí a gente precisa entender, ele chama a igreja, o credo, apresenta a igreja como santa, por quê? Porque Cristo, na sua obra, santifica a igreja. Chama a igreja de universal, por quê? Porque é uma única igreja. O credo fala também que crê na comunhão dos santos, ou seja, aqueles que se reúnem como corpo de Cristo ao redor do cabeça, que é o próprio Cristo. O credo também fala, creio na remissão dos pecados. Ou seja, Jesus pagou o nosso escrito de dívida. Quando ele diz na cruz, está consumado, a dívida que estava sobre nós foi paga. Algo que nós não conseguiríamos jamais pagar, mas foi uma graça que Deus estendeu a nós. O credo também fala na ressurreição do corpo. No dia que Jesus vier buscar a sua igreja, o texto bíblico, quando fala nesse assunto, diz que os mortos ressuscitarão primeiro e aqueles que estiverem vivos serão transformados. E a razão, a base da nossa fé, também fala da vida eterna, que nós começamos a experimentar agora, mas não em sua totalidade. É o já, o ainda não. Nós estamos ainda aguardando a consumação de todas as coisas. Olha como, num texto relativamente pequeno, nós conseguimos, então, entender um pouco mais sobre a nossa fé. E aí eu queria ver com vocês mais uma vez. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão de pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. E aí, podemos concordar com isso, porque é Bíblia dizendo amém. Eu quero então agora ver com vocês o conceito, significado e a estrutura do credo. Conceito, significado e estrutura. O credo é um resumo de ensinos bíblicos aceito pelos cristãos. Ou seja, é uma síntese daquilo que a Bíblia ensina. A palavra credo, do latim, significa aquilo que nós já falamos. Creio, é uma declaração que cada um faz. Se te perguntarem hoje, se alguém chegar até você e perguntar, tá bom, mas no que você crê? Qual é a base da sua fé? Olha, que maneira simples, sem ser simplista e prática de apresentar a nossa fé. No credo, nós falamos da ação do Pai, do Filho, do Espírito Santo. No credo, nós
vemos que a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo foi para salvar pecadores, criar para si um povo, a igreja, que a palavra de Deus fala que um dia o Senhor vai julgar vivos e mortos, que a palavra de Deus fala que há vida eterna. Olha, que legal poder ter, de forma sintetizada, algo para apresentar, para falar. Por isso, nós precisamos aprender tudo o que está envolvido nessa pequena, mas tão profunda declaração que está no credo. E aí, nós precisamos ver também que o credo apostólico ele é organizado em torno do ser de Deus, que está revelado na Trindade. A âncora, as âncoras do credo apostólico é o próprio Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Olha que legal. Nós podemos ver também que no credo há uma divisão, já falei um pouquinho sobre isso. Como que se divide esse credo? Ele se divide em 3 partes. A primeira parte trata do Deus Pai. Trata da nossa criação. A segunda, do Deus Filho e da nossa salvação. A terceira parte fala do Deus Espírito Santo e da nossa santificação. Cada parte ela é bem específica. A primeira fala como tudo foi criado e que foi criado por um Deus que não tem poder, mas no Deus que tem todo o poder. Ter todo o poder na sua mão faz toda a diferença. Por isso que o nosso Deus é o único Deus, o Deus Todo-Poderoso. Quando Moisés pergunta, tá bom, eu vou, mas quem eu vou então apresentar? E aí Deus diz, olha, diz que o eu sou te enviou. A segunda parte fala da redenção. O homem precisou ser redimido porque algo acontece. Gênesis capítulo 3 vai nos falar que algo acontece. O homem, então, decide desobedecer a Deus. E ao pecar, o homem perde o privilégio de estar na presença de Deus. Ele é expulso da presença de Deus. Por quê? Porque Deus é santo e não compactua com o pecado. Se nós queremos de fato estar na presença de Deus, precisamos a cada dia lutar contra o pecado que está dentro de nós. Lembra que Paulo disse, o bem que eu quero eu não faço e o mal que eu não quero está sempre diante de mim? Ou seja, ele fala da luta constante. Por isso que ele vai falar das obras da carne, dos frutos do Espírito, porque de fato há uma batalha. E nós só conseguimos vencer, não é mérito nosso, é porque o Deus Filho se encarna e proporciona a nós a salvação. Proporciona a cada um de nós a redenção, a oportunidade de mais uma vez podermos estar na presença de Deus, Pai e Filho. E agora, na terceira parte, o Espírito Santo, que santifica o crente, que trabalha na vida do crente, que ministra sobre a vida do crente, dando a ele, então, a oportunidade, o privilégio de estar na presença de Deus. Deus cria, Deus salva e Deus santifica. Olha que linda é
a mensagem da cruz. Que lindo é o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está relatado de Gênesis a Apocalipse. E aí, qual é a relação do credo apostólico e a Bíblia? É o que eu quero ver com vocês agora. Primeira coisa que a gente precisa entender é que o credo não possui autoridade maior do que a Bíblia. O credo não possui autoridade maior do que a Bíblia. Por mais que ele fale sobre a Bíblia, por mais que ele fale sobre princípios elementares da nossa fé, ele não possui autoridade maior que a Bíblia. Outra coisa que a gente precisa lembrar é que a nossa única regra de fé e prática é a palavra de Deus, é a Bíblia. Gênesis, Apocalipse, 66 livros são a nossa única regra de fé e prática. Nós podemos ver também que todas as ideias e tradições humanas, mesmo que sejam excelentes, as mais excelentes, devem então se sujeitar às Escrituras. Toda ideia que eu tenho, toda ideia humana, toda tradição humana, toda a nossa tradição como igreja, por mais que possa ser bom, deve se sujeitar às Sagradas Escrituras. Não é o que o pastor diz, não é o que o apóstolo diz, não é o que o irmão de oração diz, mas sim o que as Escrituras Sagradas dizem, o que a Bíblia diz. Então, algo que precisa ficar bem guardado na nossa mente é que a Bíblia, ela é a nossa regra de fé e abaixo dela estão as tradições. Se alguma tradição, alguma ideia ferir os princípios que estão na Bíblia, a gente joga de lado as tradições, a gente joga de lado as ideias e assume que a Bíblia é a nossa regra de fé e de prática. Nós podemos ver também que não podemos considerar nós não desconsideramos toda a tradição. Tem tradição que é boa, tem tradição que ela é necessária. A fé bíblica, a nossa fé, ela é histórica. Portanto, ela é uma fé tradicional. Ou seja, nós temos a tradição de fé. Por quê? Porque ela vem sendo revelada, anunciada, proclamada na história. E aí nós precisamos também entender que a história divinamente conduzida produz uma herança cultural. Qual a herança cultural que nós temos? Nós somos congregacionais. Qual é a herança cultural que nós temos como povo de Deus congregacional? Nós temos várias heranças culturais, mas elas não podem jamais contrapor aquilo que está sendo ensinado na palavra. Nós também podemos ver que as novas gerações são um elo de uma corrente abençoada. Na caminhada da fé, nós precisamos entender, compreender que novas gerações e gerações mais antigas precisam estar unidas
como um elo de uma corrente que é feita de irmãos mais experientes e irmãos menos experientes, com um único propósito. O propósito é ser instrumento nas mãos do Senhor, o propósito é abençoar o corpo de Cristo e o propósito é glorificar a Deus Pai acima de todas as coisas. E aí nós precisamos ver também que a história é um instrumento da divina providência, ou seja, a história modela a tradição. E aí ela é um instrumento da divina providência de Deus. O Deus que age, o Deus que se revela, o Deus que fala, o Deus que salva, o Deus que chama para si um povo exclusivamente seu. E isso está gravado na história. Então, além disso, o que eu quero também ver com vocês no dia de hoje é a função do credo. Será que, de fato, o credo tem uma função para nós nesses dias? É o que nós vamos ver. A função do credo apostólico. Os credos serviam como ensino a respeito da fé cristã. Como nós já vimos, ao mesmo tempo combatiam ênfases ou ensinamentos. Será que há ênfase e ensinamentos que precisam ser combatidos no dia de hoje? Será que nós precisamos a cada dia aprender sobre os ensinos a respeito da nossa fé? Será que aqueles que vão ser candidatos a professar a fé, e aqui, candidatos são aqueles que já reconheceram a Jesus, aqueles que já fazem parte do corpo de Cristo e aqueles também que querem fazer, aqueles que serão batizados. Ou seja, nós precisamos o tempo todo estudar as doutrinas contidas na palavra de Deus, com o propósito de termos condições de proclamar, de declarar, de anunciar publicamente a nossa fé, não de qualquer maneira, mas proclamar, declarar a nossa fé de forma responsiva. E aí, ao confessar e proclamar a nossa fé, devemos afirmar as declarações contidas no credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Creio em Jesus Cristo, nosso Senhor. Creio no Espírito Santo. Não sei se você reparou, mas eu quero então depois te encorajar a pesquisar um pouco sobre isso, mas nos ensinos, nessas poucas palavras, nesses 3 blocos, entre aquilo que o Deus Pai fez, aquilo que o Deus Filho fez, aquilo que o Deus Espírito Santo está fazendo em nós, né? Essa ação contínua do Deus Todo-Poderoso, nós vamos ver que esses escritos nos mostram como o próprio Deus solucionou os nossos problemas, como o próprio Deus solucionou o problema do pecado. O maior problema do homem não é se ele tem o que comer, se ele tem o que beber, se ele tem o que vestir. O maior problema do homem não é se ele pode ir ou não, ou se ele está impossibilitado de ir. O maior problema do homem é que ele é pecador, que ele tem uma dívida que não consegue pagar diante de Deus, e que é o
próprio Deus que se dá como moeda para pagar essa dívida. Precisamos, mais do que nunca, tomar posse desses ensinamentos. Uma igreja firme, uma igreja forte, uma igreja viva, é uma igreja que entende, é uma igreja que aprende e é uma igreja que aplica os ensinos da palavra de Deus no seu dia a dia. De manhã, de tarde e de noite. Medita no livro da lei de dia e de noite, para que sejam prósperos os seus caminhos. Lembra da palavra que Deus disse a Josué? Nós precisamos então guardar e meditar na palavra do Senhor todos os dias. Eu queria te encorajar agora e te desafiar a pensar num edifício. Pense num edifício grande. Imagine um edifício de 100 andares. O tamanho que deveria ser, então, a base, o alicerce, para que esse edifício fosse edificado. Parou para pensar? Diante disso, todo o edifício do cristianismo foi construído sobre esta solução divina, que Deus decidiu salvar homens pecadores. Que Deus deu o seu próprio Filho único para morrer pelos nossos pecados. E aí, finalizando a nossa conversa de hoje, de forma bem simples, breve, mas também de forma profunda, eu quero mostrar uma imagem para vocês. Pare um pouco e observe essa imagem. Essa imagem fala do Pai, fala do Filho, fala do Espírito, fala que Deus é todo-poderoso, que Deus é eterno, que há uma esperança, que Ele se encarnou, fez-se homem, profetas, unigênito, salvação, adorado, terceiro. Olha, ou seja, conceitos que nós precisamos ter firmes no coração. Quero te encorajar a, nesse tempo em que tem sido um tempo muito difícil para nós, tem sido para todos nós um tempo muito difícil, um tempo que nós não fomos criados para lidar, impossibilitados de nos ver, de nos encontrar, impossibilitados de nos relacionar com nossos familiares, naqueles que não estão ali no convívio do nosso lar, aqueles que estão em outras casas, nós não podemos nos relacionar, nós não podemos rever, às vezes, amigos, conversar, temos que tomar muitos cuidados. Mas esse tempo é um tempo em que o Senhor separou. Ele é soberano, Ele é Senhor. Por mais que, às vezes, as minhas palavras possam parecer repetitivas, mas a ideia, de fato, é apresentar para nós, nesse tempo, que a minha programação, a sua programação, aquilo que eu penso, aquilo que eu idealizo, foge do controle. Uma das coisas que o tempo da pandemia tem mostrado para nós é o quanto nós somos vulneráveis, o quanto nós não temos condições de mudar nada, de acrescentar nada.
Mas o nosso Deus pode. O nosso Deus não é pego de surpresa. Nesse tempo, se o seu coração está aflito, se o seu coração está às vezes angustiado, se você às vezes se encontra cabisbaixo por causa dessa situação, eu quero te encorajar a buscar o Senhor. Eu quero te encorajar a cada dia a se derramar diante do Senhor, a pensar acerca da base, da raiz, do fundamento que é a sua fé. Eu tenho entendido nesse tempo que é Deus nutrindo o seu povo. Aquele que de fato é povo de Deus precisa buscar a presença de Deus, precisa se render à vontade de Deus. É fácil? Não é. É uma caminhada muito difícil, mas é uma caminhada possível. É uma caminhada que mostra o quanto nós somos e o quanto nós precisamos do Senhor. É uma caminhada que mostra na sua totalidade aquilo que Jesus disse, quando declara que sem Ele nós nada podemos fazer. E de fato nós não podemos. Às vezes eu fico pensando quantas vezes a igreja coloca a sua expectativa no pastor. No nosso caso, 3 anos sem pastor, e aí eu chego nesse tempo e tudo para. Esse tempo serve para me ensinar de que eu preciso estar submisso ao sumo pastor. Esse tempo serve para ensinar a você, a igreja do Senhor aqui em Jacuí, que você precisa depositar a sua esperança, a sua confiança no sumo pastor. E aí, nesse tempo, nós todos juntos, eu e vocês e eu, a minha família, e vocês e a minha família, nós, como família do Senhor, precisamos batalhar pela nossa fé. Precisamos caminhar, não olhar para trás. Precisamos perseverar. Precisamos continuar firmes, crendo que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Isso era o que eu queria compartilhar com vocês nessa manhã. Que Deus abençoe vocês, que vocês possam ter um domingo cheio da presença do Senhor. Como eu sempre tenho dito, igreja não é um lugar para frequentar, mas uma família para pertencer. A igreja não é o ponto de chegada, mas sim o ponto de partida. Que Deus assim te abençoe. Um abraço, fique em paz.